Oi galera, hoje eu vou falar de um dos assuntos que vocês mais me perguntam. Como foi estudar confeitaria em Nova York? Esse vídeo e minha viagem para Nova York são uma parceria com a Unimundo Intercâmbios, que vocês podem saber mais deles olhando lá na descrição do vídeo. Mas antes de falar de Nova York, algumas coisinhas. Primeiro, quinta-feira vai ter receita dos meus cookies preferidos do mundo, então não esquece de ver. E agora, postais. Quando eu fui pra Londres, eu mandei postais pra 10 inscritos, e de Nova York vai ser a mesma coisa. Mas gente, são só 10. Então se você quer um postal, manda um e-mail pra esse endereço que tá na tela, com o assunto postal de Nova York. E os 10 primeiros vão receber postais de lá. Mas gente, tem que mandar com o nome completo e o endereço completo. E endereço completo tem CEP. Agora vamos pra Nova York. Como tudo começou? Eu tava trabalhando com publicidade e não era bem aquilo que eu queria fazer. Eu chegava em casa depois de ter trabalhado o dia inteiro e ia pra cozinha fazer cupcakes e doces aleatórios. E comecei a pensar que era isso mesmo que eu queria fazer da vida. Mas como até ali toda a minha educação de doces era feita pela internet mesmo, eu entrava em blogs e procurava receitas, eu resolvi que eu queria fazer um curso. Daí eu fui ver aonde. Só que eu fiz um caminho meio estranho pra chegar aonde eu queria fazer o curso. Eu queria muito, desde sempre, desde que eu sou pequenininha, morar em Nova York. Então eu decidi que o curso ia ser lá. E daí eu fui procurar a escola. E lá eu achei o Institute of Culinary Education, que atendia todas as coisas que eu queria. Os professores eram muito bons, o currículo era o que eu esperava, tinha administração de restaurantes na mesma escola, que era um curso que eu também queria fazer. Decidida a escola, eu tinha que ver como ir. Como pra ir estudar quando você é adulto é bem diferente de quando você vai quando você é adolescente, eu não sabia exatamente como era. Daí eu fui lá na Unimundo e ela me ajudou com tudo, desde visto e até resolver muitas coisas com a escola. Então se você tá pensando em fazer algum curso ou alguma faculdade fora, vai falar com a Unimundo, que eles te ajudam em tudo. Eu gostei muito da minha escola. Eu fazia administração de manhã e à tarde eu ia pra cozinha. Na administração eu aprendi de tudo, desde lidar com inventário a funcionários e fornecedores. Foi muito legal, e pra quem quer entrar nesse mundo culinário e ter um restaurante, talvez, é sempre muito importante você saber a parte administrativa. Na confeitaria, o meu curso se chamava Pastry and Baking, e ele era dividido em 4 módulos. O primeiro era meio que uma apresentação dos ingredientes, o que parece meio chato, mas foi muito legal. Nele a gente passou 2 meses fazendo só, por exemplo, o que você consegue fazer com ovos, merengue, suflês, como deixar teu bolo mais fofinho, tudo que aquele ingrediente podia te proporcionar. A mesma coisa com chocolate, frutas, açúcar, todos os jeitos diferentes que você pode preparar um desses ingredientes, a gente cobriu. Isso é muito bom porque você aprende bem a técnica das coisas que você vai fazer. Isso é legal porque depois, se você quer inventar alguma coisa, a técnica é o mais importante. No segundo, era o módulo que eu menos estava animada, que era panificação. Mas, gente, foi um dos que eu mais gostei. É muito legal tudo que você consegue fazer com farinha, praticamente. Porque só acrescentando algumas coisas a mais, ela vira pães maravilhosos. Toda a parte do fermento e fermentação natural é muito legal. Eu achei muito divertido. O terceiro era sobre bolos, cookies e tortas. E, gente, não preciso nem falar o quanto foi maravilhoso. Todo tipo de cobertura, recheio, qualquer coisa que você pode imaginar, a gente fez. Ah, e devo deixar bem claro que tudo que a gente fazia em aula, a gente levava pra casa pra comer. E no quarto, que foi outro dos meus preferidos, era de chocolate e decoração. Então a gente fez escultura de chocolate, aprendeu a temperar e fez bolos maravilhosos, como, por exemplo, esse aqui foi meu bolo final. Cada módulo tinha um chefe diferente e no final você tinha um teste teórico e um teste prático. Eu vou me achar um pouquinho e contar que em todos os testes práticos eu tirei 100. Quando você acaba todos os seus módulos, você parte pro teu estágio. E você tem que fazer um determinado número de horas para poder se formar. Então, enquanto você tá acabando os seus módulos, eles já te incentivam a ir procurar isso. E você pode fazer isso indo trabalhar um dia em vários restaurantes. Eu conheci a cozinha de muitos lugares legais desse jeito. E foi assim que eu conheci o Fica, que foi onde eu trabalhei. Eu trabalhava com chocolate. E era muito legal, porque eu passava horas por dia trabalhando com chocolate. Tanto que eu chegava em casa, a minha pele cheirava chocolate. Eu gostei muito da ICE, que é como a gente chama o Institute of Culinary Education, porque as salas eram bem pequenas. Na minha sala, a gente começou com 10 pessoas e depois ficamos com 8. Então, desse jeito, você tinha muita atenção do chefe. E desse jeito, você nem precisa dividir equipamento. Equipamentos foi uma das coisas mais legais de lá. Porque lá eles tinham de tudo nessa escola. O que você puder imaginar que você precisa um dia numa cozinha, tem.
Os fornos eram espetaculares. Cada um tinha uma ou duas KitchenAids a seu dispor. Todos os ingredientes eram os melhores ingredientes. A melhor baunilha, o melhor chocolate, a melhor farinha. Você aprendia só com coisa muito top. A escola é mais focada na culinária americana, mas ela dá uma boa visão das culinárias francesas, italianas, suíças, alemãs e de diversos outros países. Você também sai de lá com conhecimento de como empratar pratos como se fosse num restaurante, como fazer cálculos de receita caso você queira mudar alguma coisa e muito mais. Se vocês quiserem saber exatamente como é o currículo da ICE, eu vou deixar o link deles aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora sobre o preço, que é uma das coisas que vocês mais me perguntam. Quando eu fui, o curso estava muito mais barato do que ele está hoje em dia, e mesmo assim era um investimento. E lembrando que como é em dólar lá, o dólar quando eu fui estava 1,50. Ou seja, hoje tá o dobro pra gente. Mas foi um dos melhores investimentos que eu já fiz, porque tudo que eu aprendi foi lá. Agora eu vou contar rapidinho sobre como é morar em Nova York, e daí eu parto para as perguntas que vocês têm sobre o assunto. Nova York é uma das melhores cidades do mundo, porque o que você quer, tem. Primeiro, falando sobre culinária mesmo. A culinária do mundo inteiro tá disponível para você a hora que você quiser. E Nova York é muito legal porque você pode comer bem, pagando $1.000 e pagando $1. Eu às vezes comia pizza na rua por $1 e, gente, era uma pizza deliciosa. Uma das coisas que eu mais gostava de comer era num carrinho na frente da escola, que por $5 eu ganhava um pratão de comida com frango, arroz, salada e uma coca, e eu não pagava nem $5. E a parte cultural de Nova York não tem preço. O que você quiser de museu, show, peça, tudo tem à sua disposição. E o mais legal de Nova York são as pessoas. Tem pessoas do mundo inteiro e cada um é mais diferente do outro. Eu lembro até hoje, um dia que eu tava indo pra escola de metrô e eu encontrei um cara vestido de Batman de salto alto. Maravilhoso! E Nova York é isso, você pode fazer o que você quiser e você jamais vai ser a pessoa mais estranha na rua. É muito legal. Seja pra morar ou pra ir visitar, eu recomendo Nova York a hora que for. Se você tiver a oportunidade, vai, porque ela muda a tua cabeça. Eu sei que eu mudei muito a minha cabeça nesse ano que eu morei lá. Enquanto eu morei lá, eu morei sozinha num apartamento que era mais ou menos perto da escola. O lugar não era dos mais baratos. Hoje em dia ele tá o dobro do preço e mais o dobro do dólar. Então hoje em dia ele definitivamente não é barato. Mas eu morei sozinha porque a ideia era as pessoas irem me visitar e ter um lugar pra ficar. E olha, minha mãe foi 3 vezes, meu pai foi 3 vezes, meu irmão foi 2 vezes, minha tia, minha outra tia, meus primos, meus amigos, todo mundo foi me visitar. Então valeu a pena ter um lugar. Eu não passava mais de 2 semanas sozinhas de uma vez. Sempre tinha alguém lá me visitando. Se vocês tiverem mais alguma pergunta sobre como é, onde ficar e coisas desse gênero, deixem nos comentários que eu respondo pra vocês. Agora vamos ver as perguntas que vocês têm sobre o assunto. A Luana Perch perguntou quanto era o curso na época que eu fui e se você fica na casa de alguém também e se eu trabalhei lá. Quantas perguntas? O curso, como eu falei, ele era muito mais barato. Pelo que eu fui ver, ele aumentou mais de 50% o preço. Quando você for, especialmente se você for fazer uma faculdade ou um curso desses que nem eu fiz, você não fica na casa de alguém. Você meio que tem que se virar pra achar um lugar pra ficar. Mas hoje em dia tem sites que facilitam muito a tua vida e você pode fazer isso direto do Brasil. Quando você vai com esse tipo de visto, você não pode trabalhar. Então você pode fazer estágio. Tem alguns lugares que eles até topam te pagar, por exemplo, se você quiser trabalhar um dia a mais. Mas não é todo e é bem difícil e é um pouco arriscado. A Gabriela Rodrigues perguntou qual foi o prato mais difícil que você teve que fazer e tentou 1000 vezes até finalmente acertar. Eu acho que eu não tive nenhum problema com um prato específico ou um doce, mas tinha uma técnica de decoração com merengue que, meu Deus, eu demorei 1000 anos pra acertar. Eu levava merengue pra casa quase todo dia e ficava em casa fazendo um negocinho até eu conseguir fazer. Demorou muito tempo e me deixou muito nervosa. E nem era uma coisa tão importante assim, mas eu queria fazer tudo perfeitinho. O Pedro Lucas perguntou se quando eu estudava lá tinha algum ingrediente que eu não fazia a mínima ideia do que era. Não tinha. Tinha alguns, por exemplo, que eu não sabia a tradução, especialmente se era uma coisa mais técnica. Mas aí quando eu via a coisa, eu entendia do que eles estavam falando. Mas tinha coisas, por exemplo, o ruibarbo, que é uma coisa que a gente não tem no Brasil e eles usam muito na culinária deles. Então foi legal experimentar uma coisa que eu nunca tinha experimentado antes. E teve várias outras coisinhas que foram assim. A Nath Souza também perguntou do valor e se tem diferença pra faculdade daqui e pra lá. E se lá nos Estados Unidos o curso é melhor que o Brasil. Eu não sei dizer se o ensino lá é melhor ou não, porque eu nunca fiz uma faculdade de culinária no Brasil. Mas pra mim foi melhor lá porque era o tipo de culinária que eu queria aprender. O Leonardo Vlog, que foi ele quem fez o fã-clube no Twitter pra mim, que eu vou deixar o link lá embaixo.
Ah, e também tem o Doceiros Amadores no Facebook, que é bem legal, que eu também vou deixar o link aí embaixo. Então vai lá, segue um, curte o outro. O Leonardo Vlog perguntou se é muito pressão na cozinha onde você fez confeitaria. Uma coisa que é importante entender é que quando você lida com cozinha, existe pressão porque você tá trabalhando com coisas perigosas. Fogo, coisas afiadas, e muita gente se mexendo com coisas perigosas. Por exemplo, eu falei pra vocês que a minha sala começou com 10 pessoas e acabou com 8. Uma delas saiu porque na primeira semana de aula, ele praticamente cortou o dedão dele fora porque ele não escutou o que o professor tava falando. E não entendeu como que usava o equipamento. Quer dizer, ele não tem medo de dedão. A Bárbara Paz perguntou qual a receita que você mais gostou aprender e qual mais detestou. Eu gostei praticamente de todas. Toda aula que tinha, meu Deus, esse é o melhor doce do mundo. Meu Deus, não, esse é o melhor doce do mundo. Esquece esse é o melhor doce do mundo. Então eu tava sempre amando os doces que eu tava fazendo. Mas coisa que eu gostei muito de aprender foi a fazer croissant, os chocolates e os bolos. A que eu mais detestei foi uma época que a gente tava mexendo com coisas gelatinosas, que você tem que fazer tipo uma coisa que se chama gelé. É uma coisa meio gosmenta e era uma textura que eu não gostava. E uma coisa que você tem que saber é que você tem que experimentar tudo que você faz na cozinha. Então tudo que a gente fazia, depois que a gente acabava, todo mundo se juntava e comia aquilo junto e criticava. E eu já não gostava, eu tinha que comer e falar sobre o assunto. Não. O Daniel Rocco perguntou se a parte da teoria ficava muito complicada para comunicação. Pra mim não ficou muito porque eu já sabia bem o inglês. Mas na minha sala tinha uma menina da China que falava muito mal inglês, não entendia o que a gente tava falando e não avisava que não tinha entendido. Então, às vezes, você falava, vai lá e pega não sei o que. E ela falava, ok. Daí, 10 minutos depois, a menina não tinha voltado e ela tava, tipo, ela não tinha entendido, mas ela não tinha te falado que ela não tinha entendido e ela tava parada num canto. A Lídia Rodrigues falou, no vídeo do Semlá, você disse que trabalhou para um confeiteiro sueco. Sim, no Fica. E ela quer saber se eu aprendi mais alguma receita suecas e se eu trabalhei com pessoas de outro país. Eu aprendi algumas receitas suecas lá sim. Se vocês quiserem, um dia eu coloco elas aqui. Eles fazem muita coisa com cardamomo e canela, que são duas coisas que eu amo. E enquanto eu tava em Nova York, eu trabalhei com pessoas da China, Coreia, Filipinas, México e só. A Amanda Del 20 perguntou se eu fiz o curso para exercer profissão ou como um hobby e se os outros estudantes da minha escola também iam assim. Eu fiz porque eu queria como profissão mesmo. E as outras pessoas da minha sala também. Até porque o curso com os módulos mais o estágio é 1 ano que você tem que ir 5 vezes por semana. Então eu não acredito que ninguém vai fazer por hobby tanto tempo. A Elisiane A Elisiane, de um sobrenome bem complicado, perguntou se o curso de confeitaria que eu fiz foi indicação da agência ou uma escolha minha. O curso foi uma escolha minha mesmo. A Unimundo me ajudou com tudo pra me fazer ir pra lá. Desde conversar com a escola até fazer o visto. E essas foram as perguntas de vocês. Amanhã, na quarta-feira, eu já tô partindo para os Estados Unidos. E, gente, eu tô muito animada. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, deixem nos comentários que eu vou respondendo. E coisas sobre vistos, entre em contato com a Unimundo, que ela ajuda você com tudo. Os próximos 5 vídeos são de receitas maravilhosas e tá tudo pronto aí pra vocês. Então, mesmo eu estando viajando, vocês não vão ficar nem um dia sem receita. Não esquece que domingo tem vlog de Londres. Então, se gostou desse vídeo, dá um like, assina o canal e volta sempre. Tchau!